produtora de vídeo AD Filmes. A paz do Senhor, meus amados. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores finda no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Vamos ler a Bíblia, ficar de pé, está lendo. Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 7 a seguir. Vamos ler. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não vos queixeis uns contra os outros, para que não caiais, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, amai-vos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores.
Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. Amém. Senhor meu Deus, nós estamos perante o Senhor mais uma vez, ó Pai, para estar te adorando e glorificando a Ti. Queira o Senhor continuar abençoando, o Senhor, meu Deus, a todos quantos aqui já se encontram. Abençoa no decorrer desse culto, ó Pai. Abençoando a mensagem desta noite que venha falar aquilo que precisamos de ouvir nesta noite. Pai bendito, consolando e confortando a todos, ou exortando segundo a sua vontade, meu Deus, para a glória do nome do Senhor. Curando enfermos, Senhor, renovando a Tua igreja, que cada um receba a alegria da salvação. Ó Deus amado, para que ao término desse culto possamos estar mais contentes do que já estamos, e possamos estar mais alegres do que já estamos, possamos estar mais felizes do que já estamos. Seja conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, apesar da forte chuva caindo ainda sobre Rio Verde, em alguns lugares até mais, né? Lá na nossa região ali do outro lado, estava uma água muito forte, e alagamento nas ruas, e chegando aqui do outro lado até estava mais fraca a chuva, mas alguns lugares aí nós estamos vendo, e alguns irmãos com dificuldades para estarem aqui na igreja. Mas graças a Deus que veio um bom número de irmãos aqui, e nós ficamos alegres com isso. Com certeza, alguns ainda chegarão para estarmos juntos, aprendendo a palavra de Deus nessa oportunidade. Eu quero, aproveitando a leitura que o pastor Hermógenes fez, também queremos ler aqui algo em Isaías, no capítulo 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O pastor Hermógenes leu minha parte dizendo que está entre vós alguém doente, chame os presbíteros e orem sobre ele. E nós sabemos que é uma realidade, nós não podemos de qualquer maneira deixar de crer na cura divina, e é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, nessa oportunidade. Não vamos deixar de crer, primeiro porque a Bíblia de ponta a ponta fala sobre cura divina. Ao lermos a palavra do Senhor, nós somos confrontados muitas vezes
por essa palavra e vemos em todo o tempo Deus manifestando, realizando milagres, e mesmo nos dias atuais nós temos visto Deus realmente fazendo milagres, curando enfermos. E as doenças nós sabemos que surgiram consequência do pecado da humanidade. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, foram da glória de Deus. Mas através do Jesus Cristo, nós somos justificados, através da sua morte, na cruz, e nós temos visto alguns ensinamentos, algumas religiões ensinando erradamente, erroneamente, sobre a questão de que alguém está enfermo. Se alguém está enfermo, é porque está em pecado. Se alguém é acometido de alguma enfermidade, é porque ele está em pecado. Se fosse assim, todos nós estaríamos enfermos. Mas o pecado, ou melhor, a enfermidade entrou por causa do pecado da humanidade, não por causa de alguém individualmente estar em pecado. Não, está em pecado, ele está enfermo, ou está enfermo, está em pecado. E alguns batem, falam e ensinam que se está enfermo é porque está em pecado. E engraçado que nós vemos muitas vezes, e eu quero dizer isso para os irmãos, que se tem alguém aqui que crê no poder de Deus, crê na cura divina, sou eu. Eu tenho orado, tenho buscado a Deus e temos visto Deus agir em nosso meio. Hora ou outra, nós estamos ouvindo testemunhos de pessoas que chegam e dão testemunho: olha, eu estava no culto tal dia, o irmão fulano orou e eu fui curado. Um dia o senhor falou, eu fui na frente e fui curada. Isto é algo que deve acontecer consequentemente em nosso meio, porque afinal nós servimos um Deus de milagres, um Deus criador dos céus e da terra, e tudo está no controle das mãos dele. Então, nós vemos muitas vezes alguém dizendo sobre isto, e muitas vezes nós não falamos, ou às vezes nós deixamos. Isso é bom, porque muitas vezes nós vemos alguém até frustrados devido a alguns acontecimentos. Os irmãos lembram, eu creio que a grande maioria lembra de um certo pregador que lotou o estádio Maracanã, e lá ele disse que todos seriam curados da vista, quem tivesse fé, e eles batem muito assim a questão de pecado relacionado com enfermidade. E foram milhares e milhares de óculos, não sei se alguns irmãos se lembram, milhares e milhares de óculos recolhidos, as pessoas tiravam óculos acreditando, que seriam curados. Eu até acredito naquele meio ali, muitos foram curados, acredito que sim, mas a grande maioria não foram curados. No outro dia, tinha muitos procurando o oftalmologista para fazer óculos, porque não tinha sido curado, e o próprio pregador no outro dia estava na televisão de óculos, e pregando lá e usando óculos. O que eu quero dizer é que, se é uma enfermidade, se é questão da visão, é uma doença, não é? Enfermidade nas vistas. Então, não que eu uso óculos, eu não posso orar para o irmão que está com problema na vista. Eu posso orar, agora eu não posso dizer: olha, todos aqui serão curados, quem tiver pecado agora vai ser perdoado e pronto. E eu, então, estou me colocando como estou em pecado porque eu não fui curado. Agora, eu posso orar, alguém ser curado, e eu continuar usando óculos e ele ser curado.
Então, nós temos visto muitas vezes pessoas se frustrando, porque alguém, até há pouco tempo, alguém estava muito abatido, porque ouviu muitas profecias, dizendo que o parente seria curado, que Deus falou, que podia acreditar, e a pessoa confiou tanto, né? Não, vai ser curado, porque... E de repente a pessoa faleceu, e os familiares acreditaram naquilo. Mas, então quer dizer que nós não podemos crer, nós não podemos orar? Podemos, irmão, mas é segundo a vontade de Deus. Nem tudo, nem todos são curados. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver, Paulo, ele tinha um espinho na carne. E quantas pessoas que foram, até a roupa de Paulo, muitas vezes, as pessoas eram curadas, mas Paulo não foi curado. Não quero aqui entrar nesse mérito, mas alguns teólogos dizem que o problema dele era visão, até fazendo uma alusão de Gálatas 6 e 11, que ele fala que ele escrevia com letras grandes, com a sua própria mão, não é isso? Confere aí, Gálatas 6 e 11. Aí alguns atribuem que Paulo tinha um problema na vista, outros falam, cada um quer descobrir, mas na verdade ninguém tem certeza do que era mesmo a doença de Paulo. Certo que ele tinha alguma coisa, um espinho na carne. Alguns falam relacionado a outro assunto, mas isso não é o foco nosso, é isso mesmo. Então, leia para nós. Então, nesse versículo aí, alguém deduz que Paulo tinha problema, e alguns outros estudiosos, alguns até afirmam que ele tinha problema na vista, alguns já deram alguns estudiosos até a forma, como que era, já ouvi dizendo, o que é que ele tinha, um problema na vista e tal. Mas Paulo, ele estava em pecado? Ele não estava em pecado. Mas ele orou, muitos foram curados, mas ele não foi curado. Eu me lembro, certa vez, de um pregador, também bem conhecido, até hoje no ar. Ele prega muita cura, eu tenho visto Deus fazer algumas coisas, né? A gente tem notado que ele é realmente um homem de Deus, porém, ele ficou fora da televisão um período até grande, e alguém o substituiu, mas ninguém falava onde ele estava, o que ele estava fazendo, e depois a gente ficou sabendo que ele estava enfermo, mas ele não deixou vazar, ele não quis falar, porque senão o povo não ia confiar mais nele. Como que ele, um pregador que prega cura, prega milagre, estava enfermo, hospitalizado, possivelmente foi para outro país para se tratar, né? Então assim, eu posso eu sofro, por exemplo, de hipertensão, diabetes, né? Mas isso me impede com que eu ore, e Deus pode nos usar e ter misericórdia de alguém até que tem diabetes ser curado, né? Hipertensão ser curado, mas eu continuo pregando e confiando e acreditando que Deus cura, que Deus faz milagres, e nós temos que vivenciar isso. O que nós estamos querendo dizer muitas vezes o que está acontecendo é o show da cura, as pessoas fazendo um show e muitas vezes forçando a barra, e alguns procuram, né, estas igrejas, vão atrás, porque não, lá é que acontece, irmãos, aqui acontecem milagres, e muitos milagres aqui na nossa igreja. Você não precisa sair daqui para ir ouvir alguém, ou receber uma oração de outro pastor, em outra igreja, porque lá é diferente. Não, o Deus que nós servimos é um Deus de milagre, um Deus de maravilha, Ele cura aqui também. Nós acompanhamos uma pessoa que por muitos e muitos anos a igreja ajudou, a igreja sempre acompanhou, e ela estava na fila para fazer um transplante de rim, mas de repente, depois de muitos anos, ela conseguiu um doador, chegou a vez dela, graças a Deus.
ela melhorou, mas foi no momento que ela estava em outra igreja, ou foi em outra igreja, e atribuiu que aquela cura, ou aquele acontecimento, foi porque foi lá na igreja que ela foi curada e foi para lá. Os irmãos que sabem dessa história, conhecem. E nós aqui oramos, nós também ajudamos, mas a pessoa acredita, não, foi lá, foi porque o pastor lá, foi porque a igreja lá. Irmãos, e o que acontece muitas vezes, esse show, né, que fazem por aí, eu estava vendo, e eu gosto muito, quando eu vejo alguém sendo curado, eu fico alegre, eu fico feliz, eu queria ter esse dom, né, de orar por todos os enfermos, eles serem curados. Mas, irmão, existem casos que não acontece. Não acontece. Paulo, por exemplo, ele deixou seu companheiro, e ele queria que os irmãos lessem aí, foi 1 Timóteo 5:23. 1 Timóteo 5:23. Ele aconselhou a Timóteo a fazer o quê? Por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Timóteo estava enfermo, e ele fala das suas frequentes enfermidades. Então, irmãos, ou ele não era um homem de Deus, ou ele não era zeloso, ele não era bem instruído na palavra. Leia aí, 2 Timóteo 4:20. Qual foi o que ele disse sobre Trófimo? 2 Timóteo 4:20. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Então, Paulo deixou seu companheiro, seu auxiliar. Olha, ele ficou lá em Mileto, ele ficou doente, ele ficou enfermo. Ou Paulo não podia dizer, olha, vocês não podem ficar enfermos, porque, afinal de contas, eu sou pastor de vocês, eu sou líder de vocês, e as pessoas vão dizer, mas que líder é esse? Que para os outros ele ora, né? Às vezes até a roupa cura, e esse pessoal está enfermo, vocês estão em pecado, vocês não podem, tem que fazer alguma coisa, vocês têm que fazer uma sessão aí de descarrego, vocês têm que consertar a vida. Mas não, irmãos, nem tudo acontece conforme nós planejamos. Existem momentos que nós vemos pessoas numa situação que você fala assim, esse aqui não tem mais jeito, vai morrer, acabou, e de repente aquela pessoa é curada milagrosamente, e tem momentos que a pessoa está bem, aí você ora, a pessoa vai arruinando, acabou. Tudo tem um propósito. Existem doenças que são para a morte, mas existem doenças que são para a glória de Deus. Aí alguém diz assim, mas Deus pode colocar doença? O que vocês acham? Deus pode colocar doença, Ele é soberano, Ele é dono de tudo. Jó, por exemplo, tem visto meu servo Jó? Homem temente, fiel, desvia-se do mal. Jó não estava em pecado, mas Deus permitiu, isso foi uma permissão, inclusive permitiu a Satanás que colocasse a doença em Jó. Jó não estava em pecado. Jó era um homem fiel, temente a Deus, mas ele permitiu que Satanás tocasse no corpo dele. Existem também momentos que o próprio Deus faz, o próprio Deus
coloca a doença segundo aquilo que ele quer fazer, seja para glorificar o nome dele, ou até mesmo para a correção de alguém. E aí nós continuamos a ver pessoas dizendo ou pregando apenas a cura divina, fazendo um espetáculo para quê? Para que a igreja encha, para que tenha ajudas, audiência, mas na verdade, meus queridos irmãos, o maior milagre é a salvação, o maior milagre é o perdão que nós recebemos da parte de Deus dos nossos pecados. Este é o maior milagre, este é o maior espetáculo, quando nós vemos alguém que estava perdido e encontrou a salvação, estava na sarjeta e hoje está glorificando o nome do Senhor, estava nas drogas e hoje está adorando ao Senhor, estava na prostituição, mas encontrou Jesus e está hoje glorificando e exaltando o nome do Senhor. Esse é o maior milagre. E nós continuamos a ver pessoas, tanto na televisão como também em nosso meio. Eu até disse, acho que foi terça-feira passada, sobre um vídeo que mostrando, e a gente vê as pessoas empolgadas, tanto, e eu preocupei, porque as pessoas muitas vezes vai vamos dizer assim, no oba-oba, né? E acabam, muitas vezes, confundindo ou trazendo uma frustração para alguém que espera tanto. Uma certa vez, em um grande congresso que nós estávamos, uma irmã até teve um acidente aqui próximo a Rio Verde, estava ali, e naquele momento o pregador, que é um homem usado por Deus, gosto de ouvi-lo, e não sei, porque tem hora, irmãos, tem momento que o Espírito Santo, ele confirma conosco, né? E nós sentimos um momento ali no desejo e oramos e a coisa acontece. Mas tem momentos que nós estamos talvez tão cheios ali e emocionados que a gente ministra também a cura, sentir de orar pelo irmão ali, vem, ora e deixa a questão com Deus. Muitas vezes é que nós também oramos e queremos que aconteça do jeito que nós queríamos. E aquele pregador, no momento, eu não sei se ele sentiu de Deus ou como que ele sentiu ali, e ele chamou aquela irmã, e ela tinha um problema na coluna, por causa do acidente, e mandou ela tirar aquele colete, e ela tirou, e ele falou que estava, foi aquele negócio, os irmãos pulando para cima, e alegre demais, e eu estava em cima do culto, e vi quando ela sentou que não aguentava. Aí as irmãs lá, eu pensei assim, que ela está chorando pela cura, mas ela está chorando de dor, e ela falou, não estou aguentando e tal, mas para o público ali, ela foi curada. Depois ela levou uma bronca muito grande do médico, ela nos contando depois, o médico chamou a atenção, e quase que ela fica com um sério problema. Nós vemos alguns, eu queria que, vem aqui, irmão Saulo. Mas você está mancando? Ou então pronto aí. Você vai ser curado? O que foi? Adormeceu a perna dele, não tá? Mas irmão, por exemplo, aqui dá um exemplo prático do que acontece muitas vezes. Você tem problema na coluna? Tem não, né? Então faz conta que você tem um problema sério na coluna, né? Então aí faz ali como é que é? Uma pagelância ali, e você vai levantar a mão aqui agora, faz assim, você vai colocar a mão, vai ver a sua coluna se está torta, né? Aqui ó, eu posso manipular isso aqui do jeito que eu quiser. Olha aqui, irmãos, filma aqui, tanto que está torta a coluna, as pessoas ali estão vendo, né? Aí faz, aí
ora por ele, agora você vai fazer de novo. Não, calma, deixa eu fazer o espetáculo aqui, senão não dá espetáculo, né? Então agora ele faz, eu posso fazer aqui, chamando a atenção do povo. Aí do mesmo jeito, irmão, se é o que eu fiz aqui, ó, ou se tiver meio torto aqui, eu posso, olha aqui, ó, tá alinhadinha a coluna dele, você está curado, irmão, pronto, recebe, não manca mais não. Agora dá as duas pernas. Os irmãos notaram o que eu quero dizer? Acontece muito. E tem pessoas que vêm, irmãos, que não conhecem. Às vezes um visitante, uma pessoa que chega, e aí eu falo, você está curado. Aí alguém diz assim, se não está curado, é porque não teve fé. Se não recebeu a cura, é porque não teve fé. E começa isso. Nós, os irmãos, se nós formos aqui, quantos aqui que já receberam a cura mesmo da parte de Deus? Levanta a mão. Olha o tanto, irmão. Se nós fôssemos aqui fazer algo assim para chamar a atenção, nós temos aqui, irmãos, testemunhos. Nós ficaríamos o dia inteiro na televisão dando testemunhos. Só que acontecem que os mais extraordinários aí passa, porque eu creio que Deus faz, irmãos, pela misericórdia, pela infinita misericórdia, pela fé do povo, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. E muitas vezes a pessoa inocente vai ali e ela está orando e ela recebe a cura. Conta-se que uma pessoa sofreu um acidente, isso um pastor contando, sofreu um acidente e tinha problema na bacia e andava com dificuldade, mas andava. Quando foi na igreja, em outra igreja, era um dia as pessoas já receberam aquela pessoa no pátio da igreja, como nós estivéssemos aqui. Alguém viu a pessoa mancando, parei, já trouxe ela na cadeira de roda, trouxe aquela pessoa na cadeira de rodas, e no momento da cura, levou aquela pessoa lá na frente, né, ministrou a cura para ela, e já falou assim, levanta e anda. Ela já andava, só que ela andava com dificuldade. Aí ela andou do mesmo jeitinho que ela andava. Você foi curada. O povo pulou para cima, e já que a cadeira de roda para cima, a cadeira era da igreja, ali para receber as pessoas. Então, irmãos, infelizmente, há um evangelho mentiroso por aí. Não tenho medo de dizer isso, isso é mentira, é engano. Os irmãos concordam? A pessoa depois ficou frustrada porque não recebeu a cura, nada. Usaram aquilo ali na mídia, e a pessoa, sabe o que aconteceu? Além de não ser curada, ela ficou frustrada, perdeu a fé e saiu da igreja e está desviada. Isso acontece muitas vezes. Irmão, sempre que eu vou orar, eu falo, segundo a vontade de Deus, porque de repente eu sempre falo, Senhor, a minha vontade é que essa pessoa levanta, que anda, mas se for da tua vontade, Senhor, se o Senhor quiser realizar a nossa vontade. Meu pai enfermo, muitas vezes eu falo, Senhor, a minha vontade, o meu desejo é que ele saia daqui agora, levante, mas se não for da tua vontade, que o Senhor faça conforme a sua vontade. E alguém prega, olha, você tem que pôr Deus na parede, você tem que pregar. Deus é empregado meu, Deus é meu auxiliar, Ele faz conforme Ele quer, Ele faz a hora que Ele quer, no momento que Ele quer, e eu creio que Ele usa, sim. Tem pessoas que pagam um preço maior, tem pessoas que consagram mais, automaticamente essa pessoa vai estar mais em sintonia com Ele, e Ele vai chegar e vai falar, e alguém vai ser curado sim, através da oração. Deus pode até mudar o pensamento dele, pode ou não? Põe a tua casa em ordem. Para quem que falou? Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Deus já tinha decidido a morte dele ou não? Mas ele vira para a parede, ora a Deus, coloca a sua vida diante de Deus. O que Deus faz? Olha, volta lá
e diga que eu acrescentei mais 15 anos na vida dele. Talvez alguém já estava destinado ali, Deus, não, até mês de junho, vai morrer, por causa de oração da pessoa. E eu ouvi, não sei se foi aqui alguém dizendo, de alguém que reivindicou de Deus longevidade. Eu não lembro, acho que foi aqui mesmo, alguém pregando. E esses dias, em tom de brincadeira, eu disse para alguém, não vou morrer não, porque eu tenho promessa de Deus, porque a Bíblia diz que honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo, né? Aí diz que a pessoa estava enferma, desenganada pelos médicos, não tinha mais saída. Agora, quando ele ficou sabendo, disse que ele falou: Senhor, eu fui fiel ao Senhor, eu honrei meus pais, eu fui fiel aos meus pais, eu honrei meus pais, e o Senhor prometeu que quem honrasse pai e mãe viveria muito tempo sobre a terra. Eu quero reivindicar esse direito, com muita humildade, mas eu quero reivindicar. Diz que Deus abençoou, ele melhorou, foi curado, para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos, é bem verdade que o nosso Deus é um Deus que faz milagres, é um Deus que muitas vezes atende ao nosso clamor, porque nós somos fiéis. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Então, nós temos o direito, nós temos a condição de reivindicar, de pedir, de implorar, né? Agora, o que nós temos que alertar a igreja, nós alertarmos as pessoas, é ter cuidado, porque muitos vivem no oba-oba, como dizem por aí, correndo atrás de curas. Está sendo curado ali, não aqui. Há pouco tempo uma pessoa saiu daqui e foi para São Paulo, porque diz que lá iria no apóstolo lá, e seria curado, e foi. Aí chegou empolgada, dizendo: realmente eu acredito que ela foi curada mesmo do câncer. Eu falei: amém, graças a Deus. Mas depois era só um momento assim, parece que não tinha sido curada. Deus, quando quer realizar para glorificar o nome dele, seja aqui na igreja, em um congresso com um grande pregador, seja em um culto como esse, com poucas pessoas, que não, alguns até queriam vir, não vieram por causa da chuva, né? Pode ser lá na congregação, em um culto de oração, pode ser no círculo de oração, com algumas irmãs reunidas orando, pode ser lá na fazenda, ele sozinho orando a Deus, Deus fazendo o milagre acontecer na vida. O nosso Deus é um Deus de perto, é um Deus de longe. E hoje, aqui, pode ter alguém enfermo. Quem sabe você veio num culto como esse para ouvir uma outra palavra, mas de repente é nesse culto, é num momento como esse que Deus quer te dar a cura para a sua enfermidade, a bênção que você precisa e que você necessita. O nosso Deus é um Deus de milagres, é o nosso Deus que realiza o impossível, e esse Deus está presente aqui. E eu volto a repetir: o maior milagre é a salvação. Não existe outro milagre maior. Nós podemos orar aqui e alguém que chegar aqui morto ressuscitar, lá no céu vai continuar do mesmo jeito. Pode chegar aqui um canceroso, estado terminal, a igreja orar e a pessoa levantar, sair caminhando, no céu continua do mesmo jeito. Mas quer ver ter alegria lá no céu? A Bíblia diz: é quando um pecador se arrepende. A festa no céu, aleluia. E nós precisamos promover festa no céu, trazendo pessoas
para ouvirem a palavra de Deus, evangelizarmos. Estamos, afinal, no ano do crescimento e precisamos que isso aconteça. Agora, existem os milagres que nos acompanham, sim, existem as maravilhas, algumas pessoas até são atraídas por causa disso e passam a servir a Deus, amém, glória a Deus. Mas quantas e quantas pessoas vêm, são curadas, vão embora e nunca mais voltam na igreja? Como os 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Com essa palavra, meus irmãos, não quero dizer que nós não precisamos orar pelos enfermos, que não precisamos orar para que aconteçam milagres, que não precisamos buscar os dons espirituais, mas que precisamos estar atentos, porque nesses últimos dias são muitas pessoas que vêm, exploram a fé. Mateus 24, 24, pode ler. Nos últimos tempos, né? Surgirão falsos profetas. Irmãos, eu disse, e nós precisamos estar atentos, nós, as congregações, porque, irmãos, o povo é muito simples, o nosso povo é muito, como é que eu diria assim, é simples, ingênuo, né? E algumas coisas que acontecem, os irmãos lembram de uma pessoa que há pouco tempo disse que era mendigo, vivia na rua e se tornou um grande pregador. Aí ele foi na cidade aqui perto, colocaram um único hotel que tinha o melhor hotel na cidade lá, colocaram ele não quis ficar. Eu falei, mas o camarada era mendigo, vivia na rua, dormindo debaixo de papelão, agora ele está num hotel, o melhor que a igreja pode fazer. O camarada não pode ficar, não quer ficar, porque agora se tornou um grande pregador, e contando algumas coisas que aí, irmãos, a gente fica assim, será que tem condição de acontecer isso? É como eu disse, terça passada, e a nossa preocupação com essas pessoas, irmãos, às vezes cria, como nós mostramos aqui, uma situação de enfermidade. Às vezes, olha, faz o que você não podia fazer. A pessoa às vezes baixa ali e levanta, está com a pessoa não tem coragem, fala, não, eu não fui curado não, está doendo ainda, né? E as pessoas não dizem, aí, olha, foi curado tantas pessoas. Quantos aqui, eu mesmo estava com dor de cabeça, fui ali, tomei um remédio agora mesmo, quase todos nós, por alguma coisa que comeu, sempre temos dor de cabeça, né? Aí pergunta, quantos tem dor de cabeça aí? Vem aqui na frente. Todo mundo levanta a mão, lógico. Quem está sentindo dor de cabeça agora? Tem alguém? Não. Sim. Ninguém está com dor de cabeça agora? Ali a irmã, o outro só com a perna mesmo. Mas sim, é normal numa grande multidão que tem 10, 20, 30 com dor de cabeça. De repente, ora, 2, 3 é curado. Eu acredito que Deus cura dor de cabeça, cura câncer, ressuscita mortos, não é? Para Deus tanto faz, dor de cabeça, com câncer, com AIDS, para Ele é a mesma coisa. Mas aí vem aqui, 50 pessoas. Quem está sentindo dor ainda? Ninguém levanta a mão. Com medo, às vezes, de ofender o pastor, de envergonhar o pregador. Tem que levantar a mão. Não, eu estou sentindo ainda, estou com dor de cabeça. Ora de novo. Então tem que orar. Eu estou sentindo ainda. É porque você está sem fé. Você tem que ter fé. Você não tem fé, rapaz. Então, irmãos, vamos orar. Não tem problema orar, não. Ministrar cura. Agora, nem todos serão curados. Não é verdade? Olha, vai vomitar. Como eu disse terça-feira passada, vai vomitar até eu contar 3 aqui, irmão. Dedo na garganta do camarada. Vai vomitar a doença aqui. Vocês viram isso? Alguém viu? Aí eu não sabia disso, né? E com o dedo cheio de óleo de unção, a mulher já dá, é um óleo, o gosto dele
Aí está lá com o dedo na boca, já está com vontade de vomitar. Conta até 3, dá uma cutucada lá no pinguelo da garganta. O camarada lá, não tem quem não vomita, irmão. Irmãos, é brincar com a fé do povo. Isso, irmãos, as pessoas que, olha, vou orar aqui agora, e começa, a Bíblia diz que se nós sentimos o poder de Deus mesmo, nós não conseguimos, muitos caíram diante de Deus, né? Eu acredito que não, mas agora existe aqueles que vai orar, aperta aqui na muleira do camarada aqui, ó, e vai orar, e está orando, e já está, daqui a pouco dá uma empurradinha, o caboclo cai ali, né? Ou dá uma sacudida, porque, irmãos, eu estou falando aí que tem uns que quando não cai, ele passa uma rasteira e ainda derruba, né? Isso é brincar, irmãos, com a fé, com a simplicidade do povo. Nós temos que estar atentos. Quando Deus usa, irmãos, não tem nada que não precisa de muita coisa, não. Aliás, não precisa de nada, não precisa de ajudar a Deus, não. Através da palavra, se estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo. Aleluia. É a palavra, irmãos. Aí eu não tenho dificuldade de crer, irmãos, porque quando Deus usa, quando Deus está falando, é igual a profecia. Quando Deus está falando, irmão, não precisa você bater campanha, vamos ouvir Deus falar. Quando Deus toma alguém em profecia, nisso você quer para se glorificar, mas todo mundo faz silêncio para ouvir Deus falar, e a igreja sente, e algo diferente acontece, e a profecia se cumpre, Pois é. Então, irmãos, tem muitas coisas que acontecem, que nós temos que tomar cuidado. Também não podemos ser céticos e ficar armados. Não, eu não vou. Irmãos, o dia que Deus tomar alguém e tiver que fazer para glorificar o nome dele, vai acontecer. E se tiver que cair, irmão, pode ser que não cai. Eu não sei. É meio difícil. Acabou me segurar também, né? Acabou meio forte. Mas, irmãos, o dia que nós sentimos a presença de Deus, nós não aguentamos e prostramos, não aguentamos. Tanto poder de Deus, se precisa rolar no chão, rola. Às vezes até sozinho em casa, já aconteceu de estar no quarto e sentir a presença de Deus sozinho, não tem ninguém vendo. Aquela coisa gloriosa, gostosa. Agora, tudo que é forçado, irmão, não funciona. Cai, acabou que levanta, talvez até pior do que estava. Eu não sou cético, não sou armado. Quando eu vou, e quando alguém ministra, pede, levanta a mão, aí de repente eu levanto. Pode ser uma criança, está na palavra, eu levanto a mão, não tem dificuldade para isso. Eu já contei aqui, numa quinta-feira, um irmão da Vila Borges, ele deu testemunho depois, ele estava enfermo, ficou internado 2 ou 3 dias, não sei, saiu com a dor forte no estômago, não conseguiram descobrir, saiu com a dor. Só que ele tinha um negócio com ele. Ele que contou. Falou, olha, eu não tinha esse negócio não. Levanta a mão. Eu falei, não levanta a mão não. Para que levantar a mão? Só que eu senti. Eu não estou sentindo. Mas aí ele veio, naquele dia, eu falei assim, irmãos, experimenta fazer aquilo que você nunca fez na casa de Deus. Levanta a sua mão, adore a Deus e tal. E ele disse que deu vontade. Falei, rapaz, eu vou entender o dirigente do culto, aí começou a levantar a mão, aí levantou a outra, e começamos, de repente, ele foi embora. Quando ele chegou na casa dele, que ele lembrou, não sentiu mais nada, ele foi curado. Um gesto que ele fez, de levantar as mãos para o alto, glorificando ao Senhor. Então, irmãos, Deus faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, não precisou de ninguém lá empurrar Ele, nem falar direto com Ele. Aconteceu, ele sentiu, naquele momento, que ele deveria fazer alguma coisa que ele nunca tinha feito. E fez e aconteceu o milagre.
Quando eu disse, eu lembrei que agora é sobre se Deus coloca doença na pessoa, eu queria me referir àquele camarada que foi comer capim, né? Nabucodonosor. Por quê? Foi Deus que pôs ele lá, porque ele não quis glorificar a Deus. Então, às vezes, a gente perde muito em não entender aquilo que Deus está falando conosco, em ficar atento, mas também podemos perder muito se nós não ficarmos atentos em saber discernir se é homem de Deus que está fazendo, que está falando, se é Deus que está falando. Precisamos estar atentos e embasados na palavra de Deus, e não aceitar qualquer coisa, qualquer mistura, e estarmos diante de Deus. Eu creio que Deus faz milagre, eu creio que Deus ressuscita mortos, eu creio que Deus cura dor de cabeça, simples dor de cabeça, como eu sei que Deus cura o câncer, eu sei que Deus cura a AIDS, Ele faz a transfusão de sangue sem precisar de nenhuma máquina, nenhum médico. Ele é o médico dos médicos, eu creio que Ele faz. Ele não precisa tirar como eu disse também, não sei se os irmãos depois tiveram curiosidade de ver, a mulher que tira a artéria, né? Vocês viram? Depois você entra na internet aí e olha. Eu esqueço, eu queria ter trazido o irmão a falar para os irmãos. Tira a artéria. Mas que negócio, rapaz. Aí alguns depois comentaram, rapaz, que era tripa de galinha, pela espessura. Agora, como que você vai sobreviver sem artéria, irmão? Mas se Deus está fazendo milagre, não precisa de arrancar, que não, já fez, irmão. E aí a pessoa tira a artéria e não fica nem um sinal. Do coração, vocês viram? Alguém viu do coração? Do coração do boi, né, irmão? Que daquele tamanho. Irmão, queria que vocês olhassem aí, ver se é exagero meu. Começa a orar, mas tudo escondido aqui, ó. Ora, daqui a pouco, cai no vazio, um coração daquele tamanho, meu Deus do céu. Que Deus é esse que precisa de arrancar o coração da pessoa para curar? Se Ele tem todo o poder, foi Ele que fez o coração, que Ele construiu. Se Ele vai curar, Ele vai curar mesmo. Existem casos de pessoas em hospital, testemunhos verídicos de pessoas que foram curadas lá. Aí o médico falou, mas alguém fez a cirurgia? É um sinalzinho, de repente, Deus quis aquilo ali, fez um sinal, mas ninguém tocou. É Deus que fez. Deus faz, eu acredito, irmãos. Eu já acredito que pessoas já receberam um coração novo, pessoas receberam veias novas, cérebro novo. Cabeça não, né? Então. O pastor Leusmar dizendo aqui que o tio dele foi curado lá em Diorama. Deus deu um coração novo para ele. Mas ele viu na visão, né, recebendo um coração novo. Ele tinha chagas, vivia inchado. A partir daquele momento, ele nunca mais teve problema. Irmãos, lembram do meu pai contar aqui daquele irmão em Quirinópolis que tinha elefantismo, a perna dessa grossura, usava aquela sandália amarrada na perna. Eles foram caminhando para um culto. E eles oraram ali e foram caminhando. Daqui a pouco o irmão baixava, nem olhava, amarrava, apertava a correia ali. Quando chega um certo ponto que eles olham, a perna do irmão estava normal, foi curado. Irmãos, Deus fez e Deus faz ainda hoje, mas vamos estar ligados na palavra, vamos estar conectados com a palavra e deixar Deus agir, porque quando Ele age não tem dúvida nenhuma. Então, irmãos, vamos continuar firmes na palavra de Deus, orando, né? O pastor Hermógenes aqui é uma prova da cura, né? Que foi curado aqui. Nós podíamos pegar isso aqui, usar atestado médico, né? Podíamos fazer um barulhão aqui para televisão e alguns que foram, quanto tempo faz, pastor? Uns 10, 15 anos. Nós, o povo pega aqui e vamos falar que foi ontem, porque agora nós temos um programa de televisão, né? Olha, não fala a data, mas o povo pensa que foi ontem, o pastor Hermógenes foi curado, e mostra lá os documentos.
Irmãos, em parte é bom, que fortalece a fé, mas há alguma coisa verídica. Só que nós não podemos pegar isso aqui como se foi ontem e ficar usando aquilo ali e como que isso acontece todo dia. Quantos irmãos que já se foram com problemas de câncer e nós oramos, ele orou, a igreja orou e não aconteceu, foi embora. Deus deixou de ser Deus? Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, continua sendo Deus do mesmo jeito. Aleluia. Ah, mas se ele me ajudar que eu tenha riqueza, né, material, prospere, aí ele é Deus. Se não, aí, porque ele diz que nós comeríamos o melhor da terra, tem gente que às vezes passa dificuldade, né? Então ele não é Deus? Ele é Deus do mesmo jeito. Igual Paulo depois ele disse por que ele não foi curado, porque ele precisava de ter aquela experiência para que também não pudesse se exaltar. E ele deu testemunho disso. Então, irmãos, vamos ficar com a palavra de Deus. Vamos confiar na palavra. Vamos continuar confiando, porque nós cremos num Deus que faz milagres, fez no passado, faz no presente, futuramente vai continuar fazendo até a volta de Jesus. Então, eu creio que hoje aqui, neste lugar, talvez o seu problema é impossível, o diagnóstico médico não tem jeito, mas é um sonho na sua vida, algo que está mexendo com você, e você até desistiu de sonhar, mas se for para glorificar o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo ser glorificado, Ele faz, para contrariar a medicina, para contrariar até mesmo a nós mesmos, assim, não tem jeito, como aconteceu? Deus que fez. Como que explica? Não tem jeito de explicar, porque milagre não se explica. O dia que conseguir explicar milagre, deixa de ser milagre, mas eu não deixo de acreditar no meu Deus, o Deus que faz milagre, o Deus que cura, o Deus que batiza com o Espírito Santo, e que vai um dia arrebatar a igreja, através do seu Filho Jesus Cristo, e nós vamos para sempre estar com Ele, livre de enfermidades, livre de problemas, de preocupações. Amém, irmãos? Vamos continuar firmes, acreditando que esse Deus é um Deus de maravilha, que faz ainda hoje. E se você quer ver mais milagre, vamos orar, vamos buscar e vamos promover algo para que isso aconteça, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós vamos louvar a Deus com o hino 186 e vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas para o sustento do trabalho do Senhor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor.
Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Todos os irmãos que irão à viagem no Congresso Nacional de Escola Dominical, favor reunir rapidamente aqui, no coral aqui na frente aqui, para uma pequena palavra referente à viagem. O Departamento Infantil e Juvenil comunica a todos os pais de pré-adolescentes e adolescentes que realizará o primeiro seminário intitulado Maratona para o Céu, todas as segundas, das 19h30 às 21 horas, aqui na sede. Início dia 9 de março. Ficha de inscrição na mesa de apoio, e quem estiver com fichas preenchidas, favor devolver. Os pais que têm filhos pré-adolescentes e adolescentes, façam isso, pegue a ficha, leve para essa maratona, conhecimento bíblico, vai ser muito importante. Faça com que seu filho aprenda, se envolva nas coisas de Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que nos concede. Quero convidar aqui o pastor Osair para estar orando ao Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Querido Deus e nosso Pai, te damos graça nessa noite pela palavra que ouvimos, porque nós precisamos conhecer melhor, Senhor, e o Senhor falou conosco. Deus, eu quero aprender muito, Senhor, para melhor te servir. Que o Senhor possa levar a tua igreja em paz, debaixo das tuas mãos poderosas, dar uma noite de sono, de paz para cada um, meu Deus. E que o nome do teu Filho venha a ser exaltado e glorificado para todos sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E todos dizem amém. Produtora de vídeo AD Filmes.